Boa noite, a paz do Senhor, saudamos a igreja neste dia de Páscoa, domingo de Páscoa, é um dia especial para a comunidade cristã, um dia em que nós celebramos a ressurreição de Jesus. E eu convido você a abrir sua Bíblia, se você tem um livro, abra sua Bíblia no seu livro, se não você pode usar um aplicativo no seu celular e acompanhar a nossa leitura. Então abra sua Bíblia, encontre aí Lucas capítulo 24, que é justamente um dos textos nos evangelhos que fala acerca da ressurreição de Jesus. Lucas capítulo 24, abra a sua Bíblia e vamos ler do versículo 1 até ao versículo 9. Depois eu vou chamar a sua atenção de forma particular ao versículo 5. Amém? Diz assim então a palavra de Deus: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E, entrando, não acharam o corpo do Senhor. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Porque buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Amém? Então, esse é um dos textos na Escritura Sagrada que nos fala acerca da ressurreição. Existem outros também em Mateus, também em Marcos e em João. Mas eu gostaria de concentrar a nossa atenção aqui nesse detalhe, principalmente por causa do versículo 5 e 6, que é onde nós lemos aquela palavra falada pelos dois anjos às mulheres: Porque procurais o vivente entre os mortos? Porque buscais o vivente entre os mortos? Versículo 6, não está aqui, mas ressuscitou. Essa é a grande notícia do dia de Páscoa, é nosso grande aleluia. Jesus não está morto, ele ressuscitou. Porque buscais o vivente entre os mortos, né? Contextualizando este momento que os discípulos e estas mulheres estavam vivendo, nós precisamos lembrar que estavam vivendo momentos muito conturbados, muito perturbadores para a sua vida. O Senhor havia estado com eles durante 3 anos e meio, tinha desenvolvido um ministério maravilhoso, tremendo, tinha impactando profundamente as suas vidas tinham mudado radicalmente, muito até em termos humanos, deixando as suas famílias, deixando as suas profissões, se dedicando totalmente a acompanhar Jesus. Então havia ali um projeto de vida, um projeto, uma missão que eles estavam desenvolvendo junto com Jesus. E Jesus era a sua grande esperança, era o Messias prometido, que finalmente tinha vindo à Terra, estava se cumprindo uma promessa de todo o Antigo Testamento, que os judeus ansiavam profundamente por ver cumprida. Então eles estavam maravilhados com o que estava a acontecer. Porém, ao fim desses 3 anos e meio, Jesus foi entregue nas mãos das autoridades, nas mãos dos pecadores, e foi morto por crucificação. Agora imaginemos como estava realmente o coração e a mente daqueles discípulos, daquelas mulheres, daquelas pessoas que estavam seguindo Jesus. Profundamente perturbados, não estavam entendendo o que estava acontecendo. Nós aprendemos pela palavra de Deus que muitos não tinham gravado muito bem as promessas que Jesus tinha feito. Na verdade, Jesus tinha predito este momento, tinha avisado antecipadamente que isso iria acontecer, mas eles não entenderam profundamente o real significado daquilo que Jesus tinha ensinado. Então agora eles estavam muito decepcionados. Jesus estava morto, a esperança da sua vida estava sendo lançada por terra, e eles estavam com medo também, porque o seu líder estava morto, tinha sido morto pelas autoridades, e era frequente naquele tempo, quando um movimento deste se levantava e eles conseguiam matar o seu líder, e eles depois perseguiam também os seus seguidores, porque a intenção era acabar de vez com essa nova doutrina. Então certamente
eles temiam que as autoridades fossem perseguidos. Por isso eles estavam enclausurados, estavam fechados dentro do cenáculo, com as portas fechadas, com medo do que pudesse acontecer. Então esse é o contexto que nós encontramos aqui, que antecede a ressurreição do Senhor, né? E eu gostaria de chamar a sua atenção para duas formas de nós olharmos para este dia de Páscoa, duas formas de nós olharmos para a ressurreição de Jesus, para o que aconteceu naqueles 3 dias ali, entre a sexta-feira da crucificação e o domingo da ressurreição. O primeiro olhar, nós podemos chamar de olhar natural, olhar humano. Nós podemos olhar para estes acontecimentos na perspectiva puramente humana. E eu quero lhe dizer que essa era a perspectiva que dominava realmente aqueles discípulos nestes dias. Eles não estavam tendo uma perspectiva espiritual dos acontecimentos, estavam tendo uma perspectiva natural daqueles acontecimentos. E quando nós olhamos para a Páscoa de uma forma natural, o que é que nós vemos? Nós vemos o ovo de Páscoa, nós vemos o coelhinho da Páscoa, nós vemos a família reunida, nós vemos um bom almoço, nós vemos só o que é natural. E infelizmente muitas pessoas hoje na nossa sociedade acabaram desvirtuando o verdadeiro sentido da Páscoa, que é justamente a ressurreição de Jesus, e muitos celebram essa Páscoa, uma outra Páscoa, uma Páscoa de família, uma Páscoa de convivência, e esquecem realmente o verdadeiro significado. Nós precisamos voltar ao olhar espiritual da Páscoa para nós entendermos verdadeiramente o verdadeiro significado e a verdadeira importância deste dia. E essas mulheres, elas foram ao sepulcro. Nós lemos que elas foram de madrugada, muito cedo, diz aqui o versículo 1, o primeiro dia da semana, muito de madrugada, ou seja, muito cedo. Por que elas foram muito cedo? Foi justamente porque estavam com medo. Se elas fossem durante o dia, elas iriam se expor à possibilidade de serem vistas e serem perseguidas ou até presas. Então elas foram muito cedo de madrugada para evitar os riscos de poder acontecer alguma coisa com elas. E elas foram de madrugada e elas foram fazer o que ao sepulcro? O seu olhar daquele momento foi puramente humano, puramente natural. Quando elas partiram para o sepulcro, o que é que elas viam? Em primeiro lugar, nós lemos que elas foram para o sepulcro levando especiarias que tinham preparado. Para que serviam essas especiarias? Elas serviam para tratar o corpo do defunto. Então elas foram ao sepulcro ver o que? Elas foram lá para ver Jesus morto. Essa era a perspectiva, Jesus morto. O olhar espiritual não consegue entender a ressurreição, ela só consegue entender a morte, porque é só até aí que nós conseguimos enxergar. O limite da vida humana é a morte. Então até a morte a gente consegue entender, depois da morte nós não conseguimos entender. É muito mais difícil para nós entendermos essa dimensão além da morte. Então essas mulheres, elas conseguiam entender toda aquela realidade até a morte. Então elas viam Jesus morto, e elas foram lá para ver Jesus morto, e para tratar, cuidar com aquelas especiarias o Jesus que estava morto ali naquele sepulcro. Era o olhar humano. O olhar humano só consegue enxergar até a morte. Em segundo lugar, elas viam uma pedra que precisava ser revolvida. Aqui o texto de Lucas ele não detalha tanto dessa forma esses acontecimentos, ele se foca mais noutros direcionamentos, mas se nós fôssemos ler, por exemplo, Marcos capítulo 16, que é o texto paralelo que trata também da ressurreição, nós vemos lá outros detalhes que aqui Lucas não fala, né? E lá nós vemos que quando elas saíram, elas tinham um receio, tinham alguma coisa que estava perturbando elas. Elas sabiam que aquele túmulo, aquele sepulcro, tinha sido colocado uma grande pedra na frente deles, tampando a entrada para o sepulcro. Havia também 2 soldados romanos que tinham sido colocados lá para garantir que ninguém roubasse o corpo do Senhor e depois inventassem uma ressurreição ou qualquer coisa assim. Então havia ali também 2 soldados. Então havia ali barreiras, adversidades que precisavam ser vencidas e que elas não tinham noção de como vencer. A coragem delas levou elas a ir a si mesmo sabendo que não iam ter força, porque eram mulheres, não iam ter condição de conseguir tirar aquela pedra, mas ainda assim elas foram, talvez pensando que chegando lá encontrassem algum homem
e elas pedissem ajuda dele para ele as ajudar a tirar aquela pedra, ou então talvez elas conseguissem convencer aqueles soldados romanos a ajudá-las a tirar a pedra para que elas pudessem tratar o corpo, e depois a pedra seria colocada de novo na frente do sepulcro. Então, o que é que elas viam? Elas viam em primeiro lugar Jesus morto, em segundo lugar elas viam uma pedra e 2 soldados romanos guardando aquele sepulcro, ou seja, havia ali obstáculos intransponíveis que elas não sabiam como haviam de resolver. E em terceiro lugar, aquelas mulheres elas conseguiam ver também um hortelão suspeito de poder roubar o corpo. Ou seja, quando elas depois chegaram lá e viram que a pedra estava removida, os 2 soldados romanos haviam desaparecido e o corpo não estava mais dentro do sepulcro, o sepulcro estava vazio, elas viram depois um homem ali do lado e elas acharam que era um hortelão. Na verdade era Jesus. Mas elas não conseguiam olhar, o olhar natural, não conseguiam enxergar Jesus ressuscitado. Note como é interessante. Quando a pessoa só olha para a perspectiva humana, ela não enxerga a dimensão espiritual. E não enxergando a dimensão espiritual, o que é que elas pensaram? Que aquele homem ali era um hortelão, era um camponês, que estava cuidando daquela horta. E no pensamento dela, o primeiro pensamento que veio à mente delas foi que esse homem talvez tivesse sido ele o responsável pelo sumiço do corpo. Ele teria talvez roubado o corpo do Senhor. Na verdade não era um hortelão, era o próprio Jesus que estava ali aguardando elas, esperando elas para lhes dar uma mensagem de consolação. Então essa é a perspectiva humana, a perspectiva natural da Páscoa. Infelizmente muitas pessoas hoje olham para a Páscoa somente na perspectiva natural e não enxergam um Jesus ressuscitado. Porém, existe uma outra forma de nós olharmos para a Páscoa, que é através de um olhar espiritual, um olhar que vai além do natural. Esse olhar é poder ver as profecias se cumprindo, poder lembrar os ensinamentos do Senhor sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição, e com esse olhar as pessoas podiam descansar em Deus. Se aquelas mulheres tivessem conseguido olhar com esta perspectiva, certamente elas teriam ido àquele sepulcro com outro ânimo, com outra alegria. E essa é a forma correta que nós precisamos ter em relação ao olhar espiritual. E em primeiro lugar, o olhar espiritual, o que é que ele vê? Ele vê que o vivente não estava mais entre os mortos. Enquanto que o olhar natural vê um sepulcro com um defunto dentro, o olhar espiritual não, vê um sepulcro vazio e diz que o vivente não está mais entre os mortos. Foi essa a palavra dos anjos, né? Os anjos nos mostram esse olhar espiritual. E essa foi a palavra que eles deram para aquelas mulheres. Porque procurais o vivente entre os mortos, porque procurais aquele que vive dentre os mortos. Ele não está morto, ele ressuscitou. Esse é o olhar espiritual. Então o olhar espiritual olha para a Páscoa e ela não vê um Jesus morto, ela não vê os símbolos da modernidade da Páscoa, ela vê a ressurreição de Cristo como centro de toda a esperança do cristianismo. O grande diferencial do cristianismo para qualquer outra religião, nós acreditamos num Jesus vivo, que breve voltará para levar a sua igreja. Essa é a nossa grande esperança e podemos ir até além, não é? Que a esperança de Jesus vivo é a esperança da nossa própria ressurreição. Nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas porque Ele vive, nós viveremos também com Ele. Amém? Então, primeira coisa do olhar espiritual, ele enxerga um túmulo vazio, consequência de uma ressurreição espantosa, maravilhosa de Jesus ao terceiro dia. Essa é a primeira grande lição que nós aprendemos, e aprendemos também que essa ressurreição era o cumprimento da promessa. Promessas do Antigo Testamento e promessas do próprio Senhor, que tinha dito que o grande trigo haveria de cair à terra, sim, mas ele haveria de ressuscitar e haveria de vencer a morte. Em segundo lugar, o olhar espiritual, ele não via 2 soldados romanos guardando o sepulcro, ele via agora 2 anjos resplandecentes. Ali não estavam guardando o sepulcro, estavam ali anunciando as boas novas, as boas notícias de que Jesus havia ressuscitado. Aquelas mulheres, quando viram aqueles 2 homens, elas imediatamente não entenderam que eles eram 2 anjos. A palavra de Deus nos deixa claro, através de detalhes da sua descrição, que aqueles 2 seres que estavam ali não eram 2 homens comuns, eram 2 anjos que estavam ali enviados por Deus para anunciar a ressurreição de Jesus. Olha que coisa maravilhosa.
A ressurreição de Jesus é um fato tão extraordinário que não tinha como ser apenas seres humanos a anunciar. Depois foram seres humanos anunciando, mas no início teriam que ser anjos a anunciar a sua ressurreição, porque a mente humana ela é demasiado pequena para conseguir enxergar o poder e enxergar a dimensão, o extraordinário que ali havia acontecido. E só aqueles dois anjos realmente tiveram a capacidade de fazer, justamente por serem seres superiores, estarem acima da mente humana. Então eles tinham essa capacidade. Então aquela olhar espiritual, ela não estava preocupada com dois soldados romanos. O olhar espiritual enxergava dois anjos resplandecentes ali para anunciar a ressurreição de Jesus. Em terceiro lugar, o olhar espiritual, ele podia ver Jesus ir adiante deles para a Galileia. Isso nós lemos lá justamente em Marcos capítulo 16. Ali nós lemos que os próprios anjos anunciaram para aquelas mulheres que Jesus já estava indo a caminho para a Galileia e que Jesus estava vivo, estava caminhando. E o que é que esse olhar espiritual nos mostra? Nos mostra que o caminho não estava interrompido. O medo que tinha assolado os corações daquelas mulheres e daqueles discípulos era justamente o medo que o caminho tinha terminado. Com a morte de Jesus na sexta-feira, toda a esperança deles tinha sido lançada por terra, não havia mais caminho. E agora vão fazer o quê? Vão voltar para a nossa velha vida, voltar a pescar, cada um vai voltar para a sua família, porque o caminho acabou. Esse caminho que a gente estava seguindo acabou. O que é que a esperança da ressurreição aqui ensinava para aquelas mulheres? Em terceiro lugar, ela ensinava que o caminho que Jesus havia proposto para os seus discípulos, ele não tinha terminado com a morte na sexta-feira, e esse caminho estava aberto, estava vivo, estava pronto para ser caminhado. Continuava a estender-se, e esse caminho haveria de se estender pelos quatro cantos da terra. Olha que notícia maravilhosa. Afinal, não havia mais motivo para o desespero e para o desânimo. Havia uma esperança renovada, e não só uma esperança renovada, mas um futuro colocado na frente daqueles discípulos, daquelas mulheres, que eles tinham agora muita coisa para fazer, porque Jesus estava vivo, e eles agora tinham a missão de anunciar, de pregar o Evangelho de Jesus, o Evangelho que Jesus morreu, mas ressuscitou, e estava indo ao encontro deles para a Galileia. Lá em Marcos 16 também nós lemos assim, Marcos 16 versículo 7, diz assim: mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Então, em quarto lugar, o olhar espiritual, ele via além do caminho, ele via um encontro, a marcação do encontro. E é muito interessante aquele detalhe dos anjos pedirem àquelas mulheres para levar uma palavra especial para Pedro. Nós sabemos o que tinha acontecido. Pedro tinha negado o Senhor. Então Pedro, se todos estavam tristes, se todos estavam desanimados, Pedro estava muito pior do que todos eles. Pedro estava realmente arrasado, tanto pela morte do Senhor, mas também por comportamento dele, por não ter sido digno de honrar o seu Senhor, de se manter fiel ao seu Senhor. Ele tinha traído o seu Senhor, tinha negado o seu Senhor, e ele estava profundamente decepcionado consigo próprio. Então havia aqui uma palavra de esperança particular para Pedro. Jesus tinha um encontro marcado com Pedro depois da morte, depois da ressurreição. Agora Jesus está vivo, e Jesus agora queria restaurar totalmente Pedro, tirar Pedro daquela situação de desânimo, renovar o ânimo dele, renovar a coragem dele, porque Jesus tinha uma missão muito especial para Pedro, como sendo o líder dos 12 apóstolos que haveriam de anunciar o Evangelho. Então havia uma palavra muito especial para Pedro, havia um encontro marcado. Então a dimensão espiritual, o olhar espiritual, ele vê que nós temos um caminho. A Páscoa, ela abre-nos um caminho de missão, um caminho de pregar o Evangelho. Mas a Páscoa também nos abre encontros com Jesus, nos abre a oportunidade de entrar na presença de Deus, de orar a um Deus que está vivo. Há um encontro para mim e para você marcado com este Jesus vivo. E esta é a dimensão espiritual, este é o olhar espiritual que eu e você precisamos enxergar. O nosso Senhor, Ele está vivo, e Ele quer se encontrar comigo, Ele quer se encontrar com você através da oração, através da sua palavra, através da sua igreja.
Então, meu querido, minha querida, a nossa palavra para você hoje é esta, que eu e você possamos abrir os olhos da fé, abrir os olhos da alma e enxergar além do que os olhos humanos conseguem enxergar. Nós precisamos enxergar a dimensão espiritual da Páscoa. A dimensão espiritual da Páscoa é esta: Jesus ressuscitou, Ele está vivo, há um caminho na nossa frente de missão, de pregação do Evangelho, de anunciar esta boa nova, e também há um encontro de Jesus comigo e com você marcado. Não é um encontro de você com alguém que está morto num sepulcro, é um encontro de você com alguém que está vivo, sentado à mão direita do Pai, com os seus ouvidos vivos para lhe escutar, com os seus olhos vivos para lhe enxergar e para lhe ajudar e lhe abençoar na sua vida. Amém? Então essa é a nova visão da Páscoa que nós queremos transmitir para você. Essa é a visão correta da Páscoa, né? Concluindo, nós queremos dizer que o símbolo da morte é a cruz, e nós não temos nada contra a cruz. A cruz, ela precisa dizer que Jesus morreu sim, mas Ele ressuscitou, não está mais na cruz, Ele agora está vivo. Não adianta procurar o vivente entre os mortos, temos que o procurar na presença de Deus, sentado à mão direita do Pai. Amém? Que esta palavra console o seu coração, anime, renova a sua fé e creia neste Jesus. Outras religiões tiveram os seus profetas, tiveram os seus líderes, mas chegou a hora deles, eles morreram e estão mortos até hoje. Mas o nosso líder, ele não é dessa forma. O nosso líder está vivo e está sentado à mão direita do Pai. Então, marque os seus encontros com Jesus todo dia. Se encontre com Ele em oração, na palavra, no Espírito, e siga este caminho, este novo e vivo caminho que Jesus nos propôs e que Ele mesmo começou a caminhar, a trilhar depois da sua ressurreição. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Continuamos a lhe desejar um domingo de Páscoa abençoado, e que tudo seja para a honra e para a glória do nosso Deus.